Nós vamos ler a palavra de Deus aqui. Jeremias 29. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com atenção. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor diante da palavra dele. Ó Deus bondoso, nós mais uma vez nos colocamos nessa posição curvada diante do Senhor, porque estamos diante da Tua exposição, da Tua vontade revelada a nós. Fala conosco. Não somos dignos de ouvi-lo e de ser instruído pela Tua sabedoria, mas o Senhor quis que assim fosse, e Cristo nos cobre para isso. Nele podemos ouvir a Tua voz agora e sermos encorajados e instruídos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos conversado nesses dias sobre a identidade da igreja. Num tempo de muita desconstrução, num tempo de muita liquidez da identidade. Está rarefeito. O que é pertencer à igreja? A igreja é customizável ao meu gosto? Ela atende à minha necessidade ou ela existe com identidade própria? De onde eu tiro a característica principal de uma igreja? Como eu faço parte disso? Eu consumo? Eu participo? Eu sou? E essas perguntas todas nós já começamos a levantá-las há 2 dias. E o nosso coração precisa ser iluminado pela palavra de Deus. Porque nós estamos aí completando 2 anos de muita desconstrução da comunidade. Se a pandemia afetou algo, afetou nas relações humanas. Tanto do ponto de vista de saúde pública, obviamente, as mortes, as debilidades, as sequelas. Mas em todo o tempo, o mal que sobrepõe toda esta calamidade é das nossas relações. Filhos privados, mães privadas, gente afastada e gente se acostumando com isso. Não voltando
há hábitos preciosos, não podendo e às vezes não querendo, como por exemplo o hábito de estar em comunidade, caminhar em comunidade. Nós, por exemplo, não temos a liberdade, não temos tido o prazer e algo tão importante quanto ter irmãos em nossas casas, onde nós dividimos o pão, compartilhamos a palavra, dependendo do grupo, arriscamos um louvor. Isso chama-se pequenos grupos na igreja. Uma das melhores estratégias para a nossa comunhão e pastoreio maior da igreja. Não temos tido. Eu estou falando não nós aqui, comunidade local, estou falando como igreja evangélica no geral. Tem sido difícil, muitas vezes não recomendado, e os momentos estão avançando. Mas o que é essa igreja? A Bíblia não nos deixa inventar a igreja. Ela nos é dada como um privilégio de pertencimento. Ela não foi colocada como algo que nós deveríamos completar, desenhar, criar. O Senhor do céu interveio na nossa maldade e nos deu identidade. Vocês são o rebanho do meu pastoreio, vocês são igreja. Jesus Cristo chamou esse ajuntamento de noiva. Chamou de esposa para Ele. Esse que é o corpo dele, do qual Ele é a cabeça. É assim que Ele vai definindo, e a Bíblia vai definindo o que é a igreja. Então a igreja nós aprendemos, nós não inventamos. Nós recebemos o privilégio redentor de participar do único e exclusivo caminho de salvação e de missão no mundo. Não tem outro. É no corpo de Cristo que nós nos nutrimos e servimos uns aos outros. E isto é um plano eterno para o tempo. Deus desenhou esse projeto. E nós temos o privilégio de fazer parte, se alcançados por Jesus Cristo. E conscientemente professamos fé nele. Cremos nele. Nós temos a identidade e a responsabilidade de ser e fazer igreja. Igreja essa que nós não edificamos, o Senhor edifica. Então, se alguma comunidade local aceita o desafio de ser comunidade, de amar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de servir uns aos outros, de comunicar o Evangelho uns aos outros, para além desse corpo, para outras comunidades, para outros bairros, para outras cidades, para outras pessoas longínquas. E se Deus então dá frutos, novos convertidos, pessoas que são alcançadas por esse Evangelho pregado e testemunhado, nascem de novo e creem, e são adicionadas no corpo de Cristo, então fazendo parte da igreja que avança e cresce há milênios, isso é algo que só Deus pode fazer. Porque Jesus Cristo se comprometeu e disse: eu edificarei a minha igreja. Então toda a saúde percebida, e a não percebida também, e todo o crescimento, queridos irmãos, não vem da inteligência da liderança, não vem do quão bons são os estrategistas eclesiásticos. Irmãos, vem da mão do Senhor. Só Ele pode dar crescimento e saúde para o corpo. Claro, Ele tem nos chamado ao privilégio gracioso, porque nós não merecemos, de participar disso, de fazer parte disso. E é isso que eu estou dizendo para os irmãos. Quando eu faço parte, e olha, eu não estou falando de membresia de igreja. Isso é uma forma de nós fazermos isso organizadamente e com muita eficiência, porque sendo membro da igreja, eu sou provocado e me comprometo em honrar tudo isso que eu tenho de privilégio, de pertencer espiritualmente, é disso que eu estou falando, ao corpo de Cristo. Igreja é gente, somos nós. E por que eu estou dizendo isso e lembrando isso para o coração dos irmãos? Porque, como eu disse, nós estamos num momento de muita desconstrução, muita fragmentação sobre a identidade e a responsabilidade de ser igreja. Nós temos levado à individualidade e à personalização de absolutamente tudo em nossas vidas. Personalizamos desde o sanduíche, que nós escolhemos os ingredientes hoje em dia, até o que eu vou consumir na televisão.
Minha infância não está muito tempo atrás, irmãos, mas deixa eu falar rapidamente como eram as coisas há pouco tempo atrás, então. Eu sentava no horário que ia passar o desenho e tinha que assistir o desenho que estava passando. Quando chegava o dia, então, de ter um x-salada do Pit Dog, o máximo que eu podia fazer é pedir para tirar o abacaxi. No mais, chegava o sanduíche ali. Estou dando esses exemplos corriqueiros para os irmãos, porque eu tenho um filho caçula de 2 anos de idade. E ele já entendeu que quando ele vai ver um programa de televisão, ele pode escolher. Esse, mal sabe falar a criatura, mas esse ele já aprendeu. Porque ele tem um cardápio na frente dele. E ele acha que a televisão funciona como o telefone, então ele vai lá e clica na figurinha que ele quer, ali da Netflix. Ele escolhe. Filho, você vai ver esse agora, porque está passando esse agora, está na hora de passar esse aqui. Já não encaixa mais na mente dele. Quando eu era criança, às 5 da tarde era Band Kids. Se eu tivesse ali, eu via. Se não foi, acabou. Só no outro dia. Aquele era o momento. Isso já pressupunha uma força de vontade um pouco maior, uma disciplina um pouco maior, que eu tinha que me ajeitar, me programar para estar ali, naquele momento. Ia passar o desenho. E nós temos vivido esta naturalidade da personalização. Imagine a próxima geração. Essa geração que está diante de nós. Escolhe tudo. Vocês já viram falar da expressão Open Banking? Open Banking? Se você não sabe, você pode conversar com o presbítero Léo, gerente de banco, vai poder te explicar essa nova modalidade aí de lidar com a conta bancária. É algo novo, revolucionário aí para muitos efeitos, mas também diz respeito à personalização de serviço. Você vai poder escolher e não ficar preso ao seu banco, por exemplo, para uma proposta de financiamento, de crédito. Vai ter um cardápio. E assim, meus irmãos, vai para tudo na vida. Eu estou dizendo isso para vocês só para ilustrar como nós estamos vivendo numa sociedade absolutamente subjetivista. Isso não é novidade. Isso vem desde a pós-modernidade, onde esses elementos ficaram mais evidentes. Lembra lá de Descartes? Penso, logo existo. Lembra disso? Isso não fala de pós-modernidade, isso está lá atrás, está ali fazendo a modernidade acontecer. É um pensamento acadêmico, um pensamento filosófico que fez o jeito que as nossas faculdades hoje funcionam, em termos de princípio. E eu estou mencionando isso para os irmãos porque, de lá para cá, a pós-modernidade começou a ser elaborada. E como que ela hoje é o ar que respiramos? Individualismo. Verdades múltiplas. A verdade tem que ser verdade para mim, não precisa ser para o outro. A do outro não precisa ser minha. Não se fala em absolutos, jamais, isso ofende. O politicamente correto é uma forma de subjetivar as escolhas, e a gente tem vivido isso no ar que respiramos hoje. E por isso eu estou dando esses exemplos mais cotidianos, mais domésticos, mais caseiros aí do nosso dia a dia. Nós temos personalizado tudo. E igreja também. Como o pastor Emílio falou na sexta-feira, às vezes a gente vai para o YouTube hoje num determinado horário, ou mesmo para o Instagram, e tem aquele tanto de live acontecendo. Você escolhe qual que você quer. Hoje eu vou de Nicodemos. Hoje eu vou mais de Hernandes. E você vai sentando na sua própria cadeira, no seu próprio celular ali, consumindo igreja. Isso não é ser igreja não, meus irmãos. Isso não é ser igreja não. Ouvir um sermão não tem nada a ver com ser igreja necessariamente. Ser igreja é coletivo. E sim, a palavra tem que estar presente, senão não tem igreja. Mas você sozinho não é igreja, não se engane. A habitação do Espírito Santo, sim, mas isso não constitui igreja. A igreja é feita pelo povo de Deus. E esse texto que lemos fala sobre esse aspecto coletivo, que muitas vezes fica fora da nossa até audição espiritual. Eu me sento como um crente que ama Jesus e sento para ouvir a palavra de Deus para mim. E quando Deus fala comigo, eu louvo Ele e agradeço Ele. Que bom, é assim mesmo. Deus fala com a gente. Deus trata a gente. Deus tem uma palavra para você. Só que eu não quero que você perca de vista como que às vezes a Bíblia trata também, que Ele quer falar a nós.
como membros uns dos outros. Tem um projeto coletivo. E se o seu irmão precisa de você, não é tão opcional assim não amar na prática, porque somos membros uns dos outros. E esse texto fala o povo de Deus. Não tem uma palavra individual aqui. É algo que eles farão juntos, mesmo sendo individualmente tão distintos uns dos outros, mesmo sendo pessoalmente tão especiais, com seus próprios defeitos, dons e virtudes, mas Deus fala a eles juntos. E se você de repente viu essa narrativa um pouco complexa, eu quero simplificá-la em algumas palavras. O que está acontecendo? É uma deportação de cativeiro. O povo de Deus, mais uma vez, é tirado de Jerusalém e levado cativo, preso, como escravos mesmo, para a Babilônia. E Babilônia, só para ilustrar, ela é usada ilustrativamente lá em Apocalipse, que é um livro que tem símbolos que apontam para realidades maiores do que os próprios símbolos. Babilônia é usada para falar da cidade caída, da humanidade caída em seus próprios pecados e paixões contra Deus. Babilônia então é usada como símbolo em Apocalipse para falar sobre o coração corrupto das cidades, e não apenas dos indivíduos, mas do sistema social. Pensa então, essa cidade aqui serve para isso, para comportar tal mensagem futura. Então certamente não é um lugar que você gostaria de criar os seus filhos. Eu não sei se você tem preocupado com os professores dos seus filhos, com o que ele aprende na escola. Nossos filhos têm passado muito tempo na escola. Nós estávamos numa rotina de trabalho que o nosso pequeno estava ficando em sistema integral. A mãe levava cedinho, né? E pegava no final do expediente. Ele é muito pequeno. A gente viu que não dava para continuar assim. Ele passar agora, claro, família a família vai ter sua rotina, estou falando da nossa. Ele estava passando mais tempo com estranhos do que conosco. No momento onde ele é uma esponjinha aprendendo vocabulário. Nós estamos cortando um dobrado por conta da nossa rotina. Mas não dá para abrir mão de ter tempo equilibrado com ele. Não dá para abrir mão. Nós temos que ser não apenas a melhor influência, mas a maior. Nós temos que ser. Nós não podemos deixar na mão do Estado a edificação dos nossos filhos, a esperança para os nossos filhos. Nós não podemos deixar nas mãos das políticas públicas. Esse é um dever e privilégio, e onde reside a esperança da família. Se nós não imprimirmos a fé nos nossos filhos, o que vem fora de casa, daqui para frente, provavelmente só atrapalhará a fé deles. Isso é muito provável. Era o que está acontecendo aqui em Babilônia. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus deporta o povo para a Babilônia e está contando para eles. Eles foram deportados num determinado dia, e esse texto fala sobre soberania. E certamente estavam orando, querendo voltar para casa, porque eles foram violentamente interrompidos de seus lares. Num determinado dia, um guarda bateu a porta, pegou-os à força e levou para a Babilônia. É isso que aconteceu. E aí, se vocês prestaram atenção de Deus aqui, chamando a atenção deles para algumas coisas espirituais que estavam acontecendo, dizendo: eu não os enviei. Enviei quem? Os vossos profetas, os adivinhos. Por quê? Porque eles sempre, versículo 8, finalzinho, sonham segundo o vosso desejo. Tinha gente orando, tinha gente fazendo campanha, tinha gente ali buscando o Senhor, e eles estavam ouvindo gente falando o seguinte: olha, amanhã o Senhor vai levar vocês embora, assim diz o Senhor. E veio outro e falou o seguinte: vamos orar aqui, Deus está me mostrando que daqui 2 semanas, aguenta as pontas. E quando nós estamos nessa expectativa de voltar, a gente nem tira as mochilas das costas, não é verdade? A gente vai embora. Não vou sentar não, já estou de saída. Senta, a conversa vai ser longa.
Você chama o irmão no gabinete, ele chega e fica em pé. Não, pastor, rapidinho, já estou... Senta, a gente precisa conversar. Esses irmãos chegaram aqui e quiseram ficar em pé. Já estou de saída. A irmã aqui orou, pôs a mão na minha cabeça, disse que é daqui 3 dias. Estou pronto, já estou aquecendo aqui. Deus, então, agora vem revelar algumas coisas que estão por trás das cortinas. Deus está agindo, você crê nisso? Que Deus é soberano sobre a história? Sim, crê. Porque Ele é. E entender isso na prática, às vezes, é algo muito difícil. E Deus está aqui mostrando que esse povo tem dificuldade de ver Deus nas coisas. E Deus, então, graciosamente mostra. Porque Ele tem um plano com esse povo. Então Ele agora escreve uma carta. Jeremias entrega essa carta. E Jeremias agora entrega a carta ao povo, dizendo: eu deportei vocês. Foi Nabucodonosor, um cara ímpio, não crente, que foi lá e pegou eles e levou para a Babilônia? Foi. Mas Deus está dizendo quem está por trás de tudo. Deus está por trás de Nabucodonosor nessa história. Deus levou eles para a Babilônia. E Deus está contando isso para eles. Eu deportei vocês. E não são 2 dias, 3 dias, 2 semanas, 2 meses, nem 2 anos. São 70 anos. Deus deu esse presente para eles, olha, são 70 anos. E isso era para quebrar o coração deles, de desesperança? Sim, com a esperança de ir embora rápido. Mas o que Deus faz aqui é algo que só Deus pode fazer. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você entregou a sua vida para Jesus, você aceitou o convite de tomar a sua cruz e segui-lo. Significa que a sua breve vida no tempo pertence a Ele e à obra dEle. E às vezes Deus nos força a isso. E muitas vezes, quando não nos força, nós não escolhemos isso. Viver para Ele, em função dEle. Esse é um caso onde Deus não deu opção. Ele levou eles para a Babilônia e falou: vocês vão morar aqui agora. Senhor, mas eu estava pagando meu apartamento. Senhor, mas eu estava aqui preparando o meu noivado. Senhor, mas eu estava aqui agora em vias de arrumar um emprego novo. Tinha acabado de atualizar meu perfil no LinkedIn. Senhor, o plano era esse, agora eu ia ser promovido. Babilônia, 70 anos. Eu que fiz. Esse Deus amoroso fez isso. Sabe por quê? Porque o tempo diz respeito à igreja. A ser igreja. E Ele está querendo colocar uma igreja na Babilônia. E Ele colocou. Nabucodonosor estava se achando o vitorioso, que agora levou o povo de Deus calado para a Babilônia. Cativo, humilhado, frustrado. E Deus está plantando uma igreja. Luz, sal, não para eles próprios, mas para a Babilônia. E eu explico isso agora. Quais são as ordens de Deus? Morem nesse lugar. Construam casas. Plantem a árvore, espera crescer e apanhem o fruto. Comam nesse lugar. Criem os filhos nesse lugar. Não de acordo com o lugar, mas nesse lugar. Sejam cidadãos na Babilônia. Edifiquem seus filhos, eduquem suas filhas, casem suas filhas, tenham netos. Vocês vão agora habitar na Babilônia. E eu sei que, agora, minha divagação, tá? Eu sei que esse lugar não tem paz. Eu sei que esse lugar é terrível e tenebroso. É campo missionário. Mas vocês vão fazer uma coisa, sendo cidadãos aí. Não é ficando escondido dentro de casa, não. É indo para a rua, é indo para o mercado,
fazendo a comprinha do mês, andando no trânsito da cidade, voltando para casa, é sendo cidadão desse lugar, mas guardando a lei de Deus, porque nós não vivemos de acordo com a lei dos homens. Nós não nos sujeitamos aos homens em detrimento de nos sujeitar a Deus. Aquilo que não ofende a Deus está tudo certo, devemos cumprir a lei. Mas não em detrimento de Deus. A lei que passa por cima da lei de Deus, nós obedecemos a Deus. Ah, não pode falar de Jesus para o índio. Pode sim. Quem manda é Jesus. Pode e deve. Ah, mas vai ser preso. Então, está todo mundo preso aqui, gente. Você não pode ser preso? Por quê? Por que você não pode sofrer pelo Evangelho? Você só não pode sofrer pelo Evangelho se você não quiser obedecer a Deus e viver pelo Evangelho. Pastor, se não fizer o casamento homossexual, você vai ser preso. Eu não posso desobedecer a palavra do Senhor, Ele condena essa prática. Eu não posso. Eu não posso apoiar. Eu sou chamado a amar pessoas. E eu devo amar pessoas, essa é a lei de Deus. Isso não significa compactuar com aquilo que nega a palavra de Deus. Tem uma diferença muito grande. Esses irmãos foram chamados para amar aquele lugar, aquelas pessoas, mas não para compactuar com as trevas daquele lugar. Então Deus diz assim, versículo 7. Procurai a paz da cidade. Promovam. Procura aqui tem a ver com fazer, fabricar. Como é que é seu ambiente de trabalho? Como é que é seu ambiente familiar? Está faltando paz? Está faltando bênção? Está faltando afirmação de que as coisas estão bem? Percepção de que as coisas estão pacificadas? Está faltando isso para você? A esposa é o problema? O marido é o problema? Está faltando da paz de Cristo, e a paz de Cristo tem a ver com santidade? Está faltando isso? Está faltando testemunho do Evangelho? Passe a ser solução. Aquele lugar era problema. E Deus está dizendo, vocês serão solução. Esse povo não é fácil não. Isso aqui não é flor que se cheire. É um povo difícil, teimoso, igualzinho a gente. Mas Deus está falando, vocês vão promover a paz aí, vocês vão dar um jeito de fazer. Vocês vão se dedicar em ser parte dos pacificadores. Vocês vão buscar o bem desse lugar, vocês vão andar atrás do que é bom. Vocês vão ser luz. Vocês não vão ser mais um no trânsito, estressado, nervoso, ímpio. Vocês não vão ser mais um no trabalho, na posição de servidor, na posição de liderança. Você não vai ser mais um, você vai ser luz. Busquem a paz da cidade. Você vai ser aquilo que comunica a paz com Deus. Você vai ser aquele que vai temperar com o sal de Cristo. Você não é mais um professor, você não é mais um médico, você não é mais um vendedor, você não é mais um gerente, mais um funcionário, mais um motorista, mais um consumidor ou cliente numa loja, num mercado. Você representa Cristo na terra. Você é embaixador. É assim que Paulo nos diz na sua segunda carta aos Coríntios. E quando nós agimos, somos e inclusive falamos, é o que o mundo tem para ver de Deus. Paulo chegou a usar a seguinte expressão: quando nós pregamos, é como se o próprio Deus falasse. Pastor, mas meu testemunho é tão quebrado. Eu sei, irmão, o meu também. Mas Deus decidiu fazer assim. E por isso Ele nos dá a sua palavra para que a gente seja tratado e brilhe a luz dEle. Quanto mais a palavra dEle falar em nós, nós mostraremos ao mundo esta palavra, esse Deus, essa vontade. Busquem a paz da cidade para onde vos desterrei. Vocês estão aí com um propósito meu. Imagina você estar num lugar para que Deus faça o que Ele tem que fazer.
Nessa hora, os nossos maiores planos em Jerusalém ficaram medíocres, porque onde Deus está agindo é na Babilônia. Dá para entender isso? Diz que o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Não é buscar Deus para o centro da sua vontade. Tem uma diferença aqui muito grande, meus irmãos. E tem a ver com essa personalização do consumo, da vida e de tudo. Eu tenho planos. E o meu ápice da espiritualidade é trazer Deus para o centro do meu plano. Não tem nenhum plano que eu faça que Deus não é convocado para ele. Que Deus não é consultado. Eu posso seguir essa linha aqui e vou parecer muito espiritual. Isso é tremendamente pouco. Deus não está aqui falando sobre os planos do povo dele. Está falando sobre os planos dele para o povo dele. Irmãos, Deus me livre de gastar a minha vida sem me ajuntar a Deus no que Ele está fazendo, porque os meus planos são muito egoístas e pequenos. C.S. Lewis chega a tratar essa cena e esse raciocínio da seguinte maneira: crianças brincando num cortiço, ali, numa viela, descobre uma poça d'água. Ah, aquilo ali é fantástico. E começam a brincar naquela poça d'água. Se você tem criança pequena, sabe do que Lewis está falando. Descobriram uma poça d'água ali no cortiço. E pisam naquela poça d'água e brincam com aquela poça d'água. Só que eles ignoram o fato de que a 2 quadras atrás começa a orla da praia. A gente teve essa experiência agora de férias. Estávamos na praia. Vamos apresentar a praia para o pequeno. E ele então foi para o mar. Brincou. Mas lá pelas tantas ele recuou um pouquinho e tinha pedras naturais ali, bem escovadas pela água. E fizeram ali, né, os sucos. E tinha essas pocinhas d'água. Eu lembrei exatamente da cena do Lewis. Ali ele brincou por bastante tempo, até a gente chamar para ir embora. Filho, vamos para a água tomar caldo. E ele brincando naquela pocinha que mal cabia ele, uma panelinha de pedra assim. Às vezes nós nos contentamos sem dar conta do que está disponível. E nos esforçamos, nos estressamos, perdemos o cabelo, perdemos a paciência, perdemos os ânimos, as forças, ficamos nervosos, às vezes acabamos com a família para tentar melhorar um pouco a nossa vida. Perdemos os sonhos de Deus que Deus está fazendo, só para tentar agarrar com as unhas sangrando o nosso pequeno sonho de manter uma pocinha d'água no cortiço. Deus está falando: eu tenho planos para essa cidade e vocês fazem parte dele. Vocês serão paz aí. Mas isso está na nossa mão, pastor? Sim e não. Sim, busquem a paz da cidade. Mas ele diz mais, versículo 7. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Você será o primeiro beneficiado quando Deus fizer aquilo que a nossa obediência e oração busca. Pacifica a sua casa. Seja parte da solução. Sai do orgulho. Desce da arrogância, da vontade de vencer. E você vai ser o primeiro beneficiado com o fruto da paz. Seja paz no seu trabalho. Promova, busca o Senhor. Entenda que é algo que nós fazemos, mas é algo que nós dependemos, buscamos. Espiritualmente. Nos filhos, no casamento, no trabalho, na vida social. Somos parte e dependemos totalmente. E esse aparente paradoxo é a forma como Deus trabalha na cidade. Ele nos envia responsáveis. E também responsável de depender totalmente. Para que Ele faça. E diz o texto: porque na paz da cidade vocês terão paz.
Essa cidade vai ser transformada pela presença de vocês aí. Pessoas vão conhecer a luz e serão pessoas agora iluminadas. Não mais ímpias, perdidas, pecadoras, inconsequentes. Serão pessoas que conhecem a Jesus e que estarão dispostas a amar com o amor de Jesus e viver os planos dele. Mas essa é a Babilônia, um lugar de mal, um lugar complexo. Eu quero caminhar para o nosso encerramento, lendo o testemunho de um professor veterano na Segunda Guerra Mundial, Philip Hallie. Esse homem chegou à exaustão do que é a maldade humana, nas suas pesquisas, lendo sobre uns estudos sobre a crueldade nazista com crianças, vindo do povo judeu. As crianças judias lá nos chamados campos da morte. Esse homem escreveu certa feita: em todos esses estudos, o modelo dos fortes esmagando os fracos se repetia constantemente. De maneira que, quando eu não estava amargamente irado, eu me entediava com a repetição desses modelos de perseguição. Meu estudo do mal encarnado tinha se tornado uma prisão, cujas barras eram minha amargura para com os violentos, e cujas paredes eram minha horrível indiferença para com o assassinato vagaroso. Entre as barras e as paredes, eu me revolvia como um louco. Através dos anos, eu havia cavado até o inferno nessas pesquisas. Contudo, no meio da sua perplexidade, ele encontrou um relato sobre um pequeno artigo de um pequeno vilarejo de 3.000 pessoas no sul da França, que foi o único abrigo seguro para os judeus em toda a Europa ocupada pelos alemães. Lendo mesmo com objetividade acadêmica, no esforço que teve para classificar ali aqueles tipos de crueldade que ele estava pesquisando e as formas de resistência a ela, ele estava bem no começo da história narrada ali, quando registrou a história da comunidade chamada Le Chambon. Le Chambon foi uma comunidade que abrigou tantos quantos pôde dos judeus, em desobediência às autoridades que estavam ali, constrangendo os judeus, inclusive à morte. E a custo do risco de morte, essa comunidade, ele disse: o holocausto foi tempestade, raios, trovões, vento e chuva, sim, foram. Mas Le Chambon foi o arco-íris. Fecha aspas. Uma comunidade crente em Jesus Cristo decidiu amar a despeito do risco. E salvaram pessoas. Mais tarde, pastoreadas pelo pastor André Trocmé, o André foi preso. E sabe que numa determinada feita foi registrado sobre a esposa dele? Ela, certamente torturada, inclusive o pastor. Era muito comum isso, porque descobriram que ele estava ajudando a resgatar judeus. Ela servia muitos dos soldados ali, com pães, com sopas, porque eles trabalhavam na vigia até tarde da noite, todos os dias. E essa mulher foi confrontada certa feita. Como que ela tinha coragem de fazer isso? E a resposta dela foi fantástica. Ela disse o seguinte: as coisas tinham que ser feitas, e acontece que nós estávamos lá para fazê-las. Que coisas? Ser paz na cidade, amar pessoas, mesmo os inimigos, amar pessoas, e pregar Jesus Cristo, mesmo para os inimigos. O chamado de Jesus para Jerusalém também foi para além de Jerusalém, e colocou aquele povo na Babilônia para amar pessoas. E sabe qual a maior forma de amor? Pregar e testemunhar e pagar o preço de ser porta-voz e testemunho vivo dessa verdade
de que Cristo salva do inferno eterno, de que Cristo resgata almas perdidas e perdoa pecado hoje. Se eu pular esse ato de amor, os outros atos serão enfeite e caridade, que tem o seu lugar. Mas eu não posso servir pães quentinhos para gente que está indo para o inferno sem avisá-las da eternidade. Nosso ato decidido de amar é ser paz entre os povos. E nós fazemos isso obedecendo ao Senhor acima de todas as coisas, inclusive dos nossos próprios planos. Às vezes Deus nos dá condições de escolher, às vezes não. E quando Ele não nos dá, parece ser mais fácil, né? Mas isso é raro. Normalmente temos a responsabilidade na mão e precisamos ponderar a nossa agenda e vida. Eu tenho seguido os planos de Jesus? Eu tenho vivido para Ele? Eu tenho de fato me preocupado que Deus tem planos nessa cidade, nesse mundo, nesse país? Deus tem planos. Eu me importo com isso. Eu estou investindo ou gastando a minha vida em planos divinos na história? Ou só estou buscando a Deus para realizar os meus? Essa pergunta é muito valiosa, meus irmãos, e é tremendamente bíblica. Deus tem planos para a cidade. E Ele disse que terá povos de toda língua, raça, tribo e nação. Nós vamos buscar cada um desses, se obedecermos a Cristo Jesus. E os planos dele têm começo, meio e fim. Ele disse: vão se cumprir 70 anos e vocês vão me buscar diferente. Vocês vão me buscar de todo o vosso coração e eu vou ouvir. E vou trazer vocês de volta. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de mal, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Percebam, e aqui eu encerro. Ele começou dizendo: esses falsos profetas só profetizam o que vocês querem, só o desejo do coração de vocês. E agora esse mesmo Deus está dizendo: eu vou dar o que vocês desejam. Talvez vocês já nem se lembram o que desejam por trás da emergência. Os irmãos se lembram ano passado, quando eu quebrei o dedo? Eu estou com outro dedo machucado agora, por isso até estou de tênis, me desculpa, meus irmãos. Eu quebrei o dedo ano passado, o dedo do pé. E a gente quando chuta, só chuta a quina da cama, o universo se concentra em 1 centímetro cúbico. Ali até a força dos boletos se rendem. A esposa falando fica muda. O filho aprontando invisível. Irmãos, não tem problema, não tem nada, não tem beleza, não tem virtude, só tem um dedo. Não é? Eu comparo isso com os sonhos da vez, que talvez hoje você está correndo atrás. Emergências. É o que está te fazendo suar, te inquieta, te dá ansiedade, o que você está correndo atrás. Este pode ser o dedo latejante, que está silenciando grandes sonhos da sua vida que você já sonhou e já colocou nas mãos de Deus. Sonhos maiores do que o seu ego e segurança. Sonhos que têm a ver com o próprio Deus agindo no mundo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não se esquece disso. E Deus está trabalhando para fazer o nome dele grande. E aquilo que você um dia sonhou condizente com isso, saiba que não foi do seu próprio coração. Só o Espírito Santo pode te fazer sonhar os sonhos de Deus. E Deus não abre mão disso. Pastor, eu estou pedindo tanto, Deus não me dá, Deus não me dá, Deus não me dá. Pode ser que Deus quer te dar coisa maior. Espiritualmente maior. Pode ser que Deus quer que você esteja honrando o nome dele com uma intensidade nova. Ou restaurada. Talvez você esteja muito na carne. E precisa saber que você é missionário nessa terra.
que ouve os tambores de Deus e marcha mais do que os tambores das políticas públicas e mesmo da nossa justiça. Nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus e pagaremos o preço de fazer isso. Queridos irmãos, não é o governo que vai dizer onde eu posso pregar a palavra de Deus. Não são homens. Porque quem me deu essa ordem foi o Senhor Jesus. E Ele manda nos reis da terra. É problema dele, portanto. Sabe quando o superior dá a ordem e vem ali o imediato te interromper? Você tem que pedir licença e falar: olha, desculpa, mas a ordem veio de cima. Nós precisamos ser mais ousados em pregar a palavra de Deus e pagar o preço de vez dentro de casa. Deus tem planos para você, que são dele. Ouse ouvi-los em detrimento dos seus, e você vai ver o que Deus pode fazer, apesar e através da sua vida. Que Deus abençoe essa igreja. Ele tem um plano coletivo para essa igreja, de abençoar essa cidade e os povos da terra. Esse é o plano dele, ele vai fazer isso acontecer. Que a gente se voluntarie para isso. Vamos buscar o Senhor em oração. Ó Deus bendito, diante da tua palavra, cabe a nós pedir ao Senhor, nos dá uma identidade que te honra e glorifica. Nos dá desejos, ó Deus, de ouvir a tua voz. A despeito, ó Deus, das dores e sonhos do momento, nos permite enxergar o Senhor e os seus sonhos. Porque não há nada melhor para buscarmos, esperarmos e recebermos. E assim eu te peço pelo projeto dessa igreja, que seja sonhado pelo Senhor. Que a liderança dessa igreja seja dependente do movimento do Senhor, da direção do Senhor e temente a tua palavra. E assim seja todo membro dessa igreja também. Sabemos que é do interesse do Senhor que essas coisas sejam verdade e reais para nós. Ajuda-nos a sermos avivados no temor do Senhor, na nossa missão, Pai, a começar dentro de casa. Em nome de Jesus. Guarda o nosso país. Abençoa com o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém.